Isaías 44, 3, vamos ler juntos? Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Pai, nós cremos na tua bendita palavra, cremos que teu Espírito foi derramado e hoje nós somos a habitação do teu Espírito. Nós queremos nos colocar diante de ti uma vez mais, rogando ao Senhor que tu, pela tua infinita bondade, graça e misericórdia, ministre a nós a tua palavra, traga a tua revelação, o teu entendimento, aquilo que o Senhor quer dar para nós. Ó amado Senhor Jesus, dá-nos do teu Espírito, nos dando revelação, nos dando discernimento, nos dando entendimento. Senhor, guarda-nos de agirmos naturalmente. Inspira-nos, Senhor, e revela a tua palavra. Não deixe que nada que não seja de ti seja dito, Senhor, mas se isso acontecer, dá sabedoria e revelação aos irmãos, para rejeitarem aquilo que não é teu. Senhor, toda honra, toda glória ao teu nome, ontem, hoje e para sempre. Amém. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é um texto profético que fala a respeito da promessa de Deus de enviar o Espírito Santo a todo homem, a toda mulher, fazendo vós também a promessa e a profecia no texto de Joel, onde é dito que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E o apóstolo Pedro usa essas palavras no dia de Pentecostes, para anunciar que estava se cumprindo aquilo que o profeta já havia prometido, que o Espírito Santo viria sobre toda a carne. E nós temos, desde então, há 2000 anos, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, nós temos o surgimento da igreja, e a igreja vem sendo governada e dirigida, encabeçada pelo Espírito Santo de Deus. Claro, irmãos, quando nós falamos do Espírito, nós não estamos aqui dizendo que a obra do Espírito é independente do Pai e do Filho, porque nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito são um único Deus. Uma única essência, um único Deus, com três pessoas, se manifestando no Pai, no Filho e no Espírito. Quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Espírito, quem tem o Espírito tem o Filho, tem o Pai. Nós não estamos aqui dizendo que há uma manifestação independente. O que nós estamos mostrando é que dentro da soberania, dentro do arranjo, dentro do plano de Deus, o surgimento da igreja recebe o enchimento e habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo há 2000 anos tem na terra dirigido e governado a sua igreja. E nós gostaríamos de ver alguns versículos hoje falando a respeito disso. João capítulo 14, nós vamos rapidamente repassar alguns desses versículos. Evangelho de João capítulo 14, versículos 16 e 17 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A palavra Consolador aqui, na língua original, é Paráclito, significa uma palavra com vários significados. Ajudador, aquele que presta socorro, aquele que dá amparo, aquele que está caminhando ao lado. A palavra Consolador é a palavra que Deus quer trazer paz a cada um de nós, porque Ele concedeu à sua igreja. E sabendo o que a igreja precisa, Ele enviou o Paráclito. A igreja precisa daquele que ampara, aquele que consola, aquele que supre, aquele que está dia a dia do lado.
E durante quanto tempo nós teremos a presença do Paráclito? Quanto tempo, irmãos? Qual que é o período de atuação do Paráclito? Para sempre. Para sempre. Deus sabia que nós, a sua igreja, nós precisávamos e precisamos desse caminhar que nos supre diariamente. Deus sabe que nós precisamos deste Consolador. E a nossa experiência diária diz o quanto isso é verdade. O Espírito Santo tem individualmente, irmãos, nos sustentado. Ele tem nos suprido, tem nos amparado. Você sabe as lutas, as provas, as dificuldades, as angústias, as amarguras que você passa. Mas você também sabe que em todas elas você tem sido sustentado pelo Consolador. Irmãos, o que a igreja já sofreu em toda a terra, se nós olharmos a história da igreja, e nós sabemos o que homens e mulheres passaram por causa do testemunho de Jesus, e há 2000 anos, não há como fazer calar o Espírito Santo agindo na terra. Alguém já disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais se matavam os mártires, mais se levantava testemunho do Senhor, homens e mulheres guiados e governados pelo Espírito Santo. Porque este Consolador, ele atua individualmente nas nossas vidas. Ele está de segunda a segunda, atuando, consolando, amparando. O salmista diz que as nossas lágrimas são recolhidas pelo Senhor. Não existe uma lágrima, uma angústia, um quarto secreto fechado em que nós estejamos, que o Consolador não está agindo, nos fortalecendo, nos dando graça, nos amparando. Nós não estaríamos aqui, irmãos, né? Alguém falou, quantos domingos aos anos? Nós estamos domingo após domingo, porque o Paráclito tem nos sustentado, dia a dia. E ele diz assim, né? O versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Capítulo 15, versículo 26. Vamos juntos? Quando, porém, vier o Consolador, enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, que dele procede. Esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, o Espírito que torna verdadeiro, que torna perceptível, que torna substancial as coisas de Deus. A ação do Espírito Santo é tornar as coisas de Deus realidade em nossa vida. Ele é o Espírito da verdade. João 16, do 7 ao 15, vamos juntos? Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Atenção, irmãos. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir.
Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. O que o Espírito Santo tem? O que é de Cristo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar, transmitir, conceder. Tudo quanto o Pai tem é meu. E o que o Espírito Santo faz com o que é o do Filho? Transmite a sua igreja. Os irmãos entenderam isso aqui? Vamos ler de novo então? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Jesus está falando como filho. Ele vai me glorificar, porque ele vai receber o que é meu. Cristo é a imagem do Pai. Hebreus 1:3 diz que ele é a imagem do seu resplendor. Então, Cristo é a imagem do Pai. Ele vai me glorificar, porque há de receber do que é meu, e ele vou-lo-á de anunciar, comunicar, transmitir, permitir que seja conferido. Tudo quanto o Pai tem é meu, o Filho dizendo. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. O Pai, o Filho e o Espírito. Deus único. 3 pessoas. Esse termo pessoa é utilizado porque nós não conseguimos falar de outra maneira, irmãos. Né? Há 2000 anos, os irmãos, esse assunto é o assunto que mais trouxe busca dos irmãos, concílios, discussões, como explicar. Mas o que nós temos mais recebido é a presença real do Pai, do Filho e do Espírito no nosso viver. Nós somos testemunhas disso. Nós somos testemunhas de o quanto a presença de Deus em nossa vida tem nos permitido viver uma maneira totalmente diferente de quando nós vivíamos sem conhecê-lo. É ou não é verdade? Você não é um testemunho dessa obra? E aí ele termina dizendo, né? Ele receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Esse é o Espírito da verdade. Agora, irmãos, voltem um pouquinho, João 4, 24. João 4, 24. O 23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que o Consolador é o Espírito da verdade. Só há uma única maneira de nós nos tornarmos os verdadeiros adoradores: quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Quando nós estamos conduzidos pelo Espírito da realidade. O que Deus procura são os verdadeiros adoradores. Aqueles que têm a habitação do Espírito e são cheios do Espírito. O que significa ser cheio? Significa que a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma está completamente tomada pelo Espírito de Deus. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. O versículo 33, né, Pedro já está testemunhando. É dito assim. Aqui nós estamos no dia de Pentecostes, tá, irmãos? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai. Aqui ele está falando a respeito de Jesus Cristo já ascendido. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, dizendo... declara... Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha
os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Vamos ler juntos essa parte final? E recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se apropria da igreja, então, desses homens e mulheres que se convertem e faz habitação. E qual é o ministério do Espírito Santo? Trazer a imagem do Filho em cada um de nós. Amém. É produzir em nós a imagem do Filho, o Espírito Santo, que recebeu do Filho tudo que ele tem, e o que o Filho tem, que o Filho é, o Espírito Santo comunica à sua igreja. Por isso que nós somos corpo de Cristo, e nós estamos, ou devemos estar, encabeçados em Cristo, até que Cristo seja formado em vós. O encabeçamento de Cristo em nossas vidas vai produzir o que, irmãos? A imagem de Cristo. E quem confere essa imagem a nós? É a obra do Espírito Santo, que vem se realizando em cada um de nós, irmãos. Quando nós olhamos um pouco mais à frente, Atos capítulo 13, se os irmãos pegarem o livro de Atos e forem vendo, eu estou pulando muito aqui, e forem vendo a atuação do Espírito Santo, como que o Espírito vai agindo e governando os irmãos. Atos 8, nós temos Filipe sendo tocado pelo Espírito Santo, levado diante do eunuco. O eunuco lia Isaías, aí a Filipe traz a palavra, o eunuco é batizado, aí diz assim que o Espírito Santo tomou o eunuco, o Filipe levou para outro lugar, o Espírito Santo conduzindo a igreja desde Pentecostes. Só vou citar alguns versículos aqui de Atos 13, capítulo 2 diz assim, vou ler um, vai. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Versículo 4: enviados, pois, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele chama. O Espírito Santo, ele envia. O Espírito Santo capacita. Irmãos, é o Espírito Santo que nos dota de dons. Quero ver com os irmãos 1 Coríntios capítulo 12. 12:1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, então nós temos o apóstolo abrindo o texto, dizendo do que ele está falando. Ele está falando de dons espirituais. Qual é o dom que todo crente recebe? O Espírito Santo é o dom de Deus. Ele é a promessa de Deus. O dom, quando a Bíblia fala, e recebestes o dom celestial, se refere a quê? Ao Espírito Santo. Tá certo? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Alguém ignorante é alguém que não conhece a palavra de Deus. Por isso que nós somos levados e convocados pelo Senhor para nós estudarmos a palavra de Deus. Durante muito tempo nós falávamos de ler a palavra de Deus, irmãos. Eu estou convicto que isso não é suficiente e nem é o desejo de Deus. Deus quer que nós estudemos a palavra dele. Deus quer que nós tenhamos a palavra habitando ricamente em nós. Amém. E isso implica em tempo dedicado ao estudo da palavra de Deus.
tomar a palavra simplesmente para nós termos uma resposta a uma consciência, para dizer que eu li a Bíblia hoje, irmãos, não é suficiente. Não vai te dar a intimidade necessária, o tempo necessário para meditar na palavra. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Irmãos, quantas vezes você leu a Bíblia, fechou, e se alguém perguntar o que você leu, você não sabia. Por quê? Porque nós precisamos contemplar a palavra de Deus. A irmã deu uma definição, né? Ou eu vou parafrasear a definição da irmã, o que é contemplar. É olhar tanto e durante tanto tempo até ficar de boca aberta. Nós precisamos ir à palavra de Deus e gastar o tempo até essa palavra gerar em nós esse espírito que nos dá vida. A palavra é espírito e vida, mas a palavra precisa ser recebida com fé. Amém. A única maneira que nós temos de receber esse espírito, essa vida, é tomando a palavra com fé. Isso nos implica, irmãos, que nós devemos ter tempo de buscar a palavra, orar ao Senhor, esvaziar a mente dos pensamentos. Quanto tempo leva para nós estarmos conectados com o Senhor verdadeiramente? Nós começamos as nossas orações pensando em tantas coisas, não é? E conforme o dia da semana você vai pensando naquilo. Você começa pensando no trabalho, nas coisas, e vai pensando na comida, na refeição, no jogo, e você mistura tudo aquilo, aí fecha a palavra, porque nós somos criados assim, de um modo religioso. Mas a nossa experiência com a palavra de Deus, ela precisa ser tão íntima, que a palavra precisa nos cortar, irmãos. A palavra é uma espada que nos corta e separa. Nós precisamos terminar a leitura da palavra sabendo que houve uma separação de alma e de espírito. Quem estuda a palavra de Deus na terra hoje, senão a igreja, ou a quem Deus chama e conclama para estudar a palavra de Deus, senão nós, irmãos? A palavra de Deus só tem sentido para nós. Ela é desprezada, considerada um livro arcaico, com ideias arcaicas, de um povo que não é atual. E muitas vezes nós somos ignorantes por não conhecer a palavra de Deus. Mas nós vemos hoje cristãos concordando com as coisas dessa sociedade perversa e corrupta, que o mundo jaz no maligno, estão debaixo de Satanás, e a igreja do Senhor, chamado a ser o testemunho, a ser a coluna e baluarte da verdade, tem se calado e sentado na roda de escarnecedores, concordado com as coisas que têm sido impostas a essa sociedade. Porque muitas vezes nós somos ignorantes, e o que nós conhecemos a palavra, às vezes é de reunião. E nós somos chamados, irmãos, a fazer com que a palavra habite ricamente em nosso coração. Essa é uma convocação que cada um de nós tem que responder pessoalmente diante do Senhor. Os filhos dependem dos pais, do conhecimento dos pais, da intimidade dos pais na palavra, para poderem serem instruídos na palavra de Deus. O que diz a palavra? Os filhos serem criados na disciplina e admoestação da palavra do Senhor. Não crie seus filhos conferindo que eles estando com alguém, isso é bom o suficiente. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: criai os filhos na disciplina e admoestação da palavra do Senhor. O marido tem a responsabilidade de trazer a palavra de Deus dentro de casa, a mulher aos filhos. E a mulher é auxiliadora para trazer e permitir que o ambiente dentro de casa seja um ambiente reinado e governado pela palavra de Deus. E os filhos devem honrar os pais que buscam a palavra de Deus e permitir que os pais leiam a palavra, tragam a palavra, corrijam a palavra, exortem na palavra. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-se aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus, ou seja, maldito seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Esse texto está falando de dons. Significa que alguém que já tem o dom de Deus, que já tem o Espírito Santo, alguém que está com o dom,
ele não diz maldito seja Jesus, ou seja, ele não repudia a Deus e a sua palavra. Mas também, e pelo contrário, alguém que está governado pelo Espírito, cheio do Espírito, ele reconhece que existe somente um Senhor. Existe somente um que é dono de sua vida. Não é o contrário, irmãos. Aqui não está dizendo que alguém recebe o dom do Espírito Santo por dizer Senhor Jesus. Irmãos, entendem? Aqui está dizendo que, a respeito de dom, alguém que já tem o Espírito Santo. Então a obra do Espírito Santo produz em alguém a certeza de que Jesus é o Senhor e ele é conduzido por Jesus. Alguém só recebe o dom do Espírito Santo, como nós vemos, se for convencido pelo Espírito. Não é uma fórmula de dizer Senhor Jesus e o Espírito Santo passa a habitar na pessoa. Até porque precisa ter a obra da iluminação do Espírito para dizer que é um pecador. E Pedro disse: arrependei-vos e sejais batizados pelo Espírito Santo de Deus. Então o contexto aqui é ao contrário de que muitos de nós pensávamos. Aqui está dizendo que alguém que está com o dom do Espírito Santo reconhece Jesus como Senhor. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro o mesmo Espírito, fé, e a outro o mesmo Espírito, dons de curar, e a outro operações de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Vamos ler o 11 juntos? Mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, olha o 13, irmãos, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Louvado seja o Senhor. Romanos 12. O versículo 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo, em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O Espírito Santo, então, ele vem e ele dá dons à sua igreja. Cada um de nós aqui, irmãos, nós temos o dom, que é o Espírito, e temos dons, segundo a distribuição do Espírito Santo. Deus nos reuniu numa assembleia, e nessa assembleia há membros que têm dons. O que nós devemos fazer com esses dons? Nós devemos
devolvê-lo ao Senhor. Como é isso? É na nossa devoção ao Senhor, na nossa comunhão ao Senhor, rogar que o Senhor nos dê graça de utilizarmos os dons. Irmãos, e você e eu, nós precisamos orar ao Senhor: Senhor, qual é o dom, ou quais são os dons que o Senhor me deu? E nunca, irmãos, deixar de usar os dons. Por quê? É por meio dos dons, quando nós utilizamos os dons, que nós promovemos a edificação do corpo de Cristo. Uma das maneiras que nós estamos sendo edificados é quando cada um de nós exercita o dom que recebeu. Você vê que o Senhor distribuiu o dom para tudo. Nós temos dom de ensino, nós temos dom de cura, nós temos dom de socorro, nós temos dom de presidir, nós temos aqueles que ofertam, nós temos fé, nós temos aqueles que estão servindo os irmãos. Mas quando nós recolhemos esse dom, nós prejudicamos esse serviço de edificação. Efésios 4, rapidamente. Efésios 4 diz assim, o 10, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, referindo ao nosso Senhor Jesus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até onde o Espírito Santo quer nos levar? O Espírito Santo é ousado, irmão. O Espírito Santo, permitam a palavra que eu vou usar. Ele é ambicioso. Estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Porque até onde ele vai nos levar? À medida da estatura, da plenitude de Cristo. O ministério do Espírito Santo é nos conduzir à plenitude de Cristo. E ele dá dons, ele conferiu dons, habilidades espirituais, para que nós possamos promover uns aos outros a edificação, ou cooperarmos na edificação do corpo de Cristo. Mas, irmãos, nós temos um grande risco. Qual é o risco com relação ao Espírito Santo? Apocalipse, estou chegando na parte conclusiva. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí está bom. 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, 11 eu li. 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 3:6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual é o grande desafio nosso como igreja, irmãos? Ouvir o Espírito. Irmãos, a grande dificuldade que nós temos é de ouvir o Espírito. O irmão estava nos lembrando, e lembrei também do que a irmã compartilhou algum domingo atrás, a nossa coceira para poder realizar as coisas, especialmente fazer as coisas para Deus. Irmãos, isso está tão impregnado em nós que se nós não tivermos a luz do Espírito Santo no mais íntimo, nós não vamos conseguir enxergar, e nós vamos acabar dificultando as coisas para o Senhor. Na minha pobre linguagem, né? Claro. Por quê? Porque o nosso ímpeto, irmãos, é de fazer as coisas acontecerem.
Nós nos reunimos aqui, vou dar um exemplo, só a reunião. Quem está conduzindo essa reunião? Nós precisamos crer 100% que é o Espírito Santo. E quem contribui para que o Espírito Santo dirija e governe essa reunião? Eu e você, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Não te dá uma coceirinha quando fica um silêncio na reunião? Não dá. Você não fica assim, Senhor, levanta alguém, esse silêncio não é de Deus, levanta alguém. Senhor, 5 segundos, se o Senhor não levantar, eu levanto. Acontece ou não acontece, irmãos? O que nós precisamos? Deus vai levantar irmãos e irmãs. E nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor e deixar o Senhor levantar o irmão ou a irmã. Que dificuldade, irmãos. Que dificuldade. O Senhor deu o Espírito para cada um dos irmãos e das irmãs. Os jovens terão visões, os velhos profetizarão. Nós temos assembleia aqui, nesse pequeno grupo, irmãos. Irmãos de todas as idades, com o Espírito Santo. Para que Deus produza parte da edificação que compete na Igreja Universal. Cada irmão, cada irmã tem responsabilidade quando nós congregamos. De estarmos cheios do Espírito Santo. Aprender a ouvir o Senhor, rogar ao Senhor, Senhor me usa, Senhor me dá direção. Deixar que aquilo dentro de nós venha quando você sabe que realmente é o Senhor falando com você. E não para preencher uma lacuna. Deus não precisa que você preencha a lacuna. Nunca houve lacuna na história da igreja, irmãos. Nunca houve lacuna na história da igreja. Mas nós precisamos ouvir o Espírito Santo, que foi enviado para nos ensinar a respeito de todas as coisas. Êxodo 30, rapidamente, Êxodo 30, vou terminar aqui, tá? Êxodo 30, o versículo 30 também. Também ungirás Arão e a seus filhos, e os congregarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote. Nem fareis outro semelhante. Esse outro semelhante é fazer um outro óleo que não seja o óleo da unção. Da mesma composição, santo, e será santo para vós outros. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote. Primeira proibição: nem farás outro semelhante, da mesma composição. É santo este óleo da unção, e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Os irmãos estão entendendo o que está sendo dito aqui? Trazendo na luz do Espírito Santo do Novo Testamento, este óleo de unção é o Espírito Santo derramado. Mas o perigo é nós atribuirmos àqueles que não são guiados e governados, sacerdotes, homens separados e escolhidos para Deus, para prestar serviço ao Senhor. O erro que a igreja corre, e ao longo desses 2000 anos nós temos enfrentado isso, qual é? É trazer homens que têm habilidade natural, confiam na força do braço, para produzir a edificação do corpo de Cristo. Tudo está sendo hoje profissionalizado. A igreja está se tornando cada vez mais sistematizada. E todos os métodos que o homem consegue na força do braço têm sido trazidos para o contexto da edificação da casa de Deus. Uma adoração profissional, com cantores profissionais, com hinos pagos para serem criados. Eu preciso que você faça um hino para a inauguração desse templo. Nós temos homens que não têm a unção, que não são ungidos, prestando adoração na casa de Deus. Nós temos pregadores que não têm unção, que não foram separados por Deus, trazendo ensinos heréticos.
e levando o povo de Deus a um estado de fraqueza e demência espiritual, porque estão alienados da ação verdadeira do Espírito Santo. E o texto diz assim: e nem se produzirá um óleo como o óleo da unção, o que é mais grave. Mais grave do que ter alguém que não está ungido, que não é um sacerdote. No Novo Testamento, todos nós somos reino de sacerdotes. Mas precisa do que? Da unção sobre o sacerdote. E ainda que você pegue os compostos, aquele óleo era uma imitação. Irmãos, quanta imitação tem sido feita hoje na edificação? Quanto de imitação sem a unção do Espírito Santo tem sido feita? Técnicas, marketing, propaganda, acúmulo, encher locais, auditórios, templos, porque não tem unção. E porque não tem homens ungidos e tementes ao Espírito Santo. É a nossa responsabilidade diante de Deus ouvirmos o que o Espírito diz a cada um de nós. É nossa responsabilidade como nós vivemos uma vida comunitária como irmãos. Quando você traz irmão em casa, quando você visita irmão, é a nossa responsabilidade nós estarmos ouvindo o Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor, né? Cale-se toda a carne diante do Senhor. Nós precisamos rogar ao Senhor: Senhor, me ensina a calar a minha carne diante do Senhor. Amém. Porque isso tem produzido, irmãos, um embaraço, um atraso na obra do Senhor gigante, gigante. Porque aonde não está o Espírito Santo precisa de religião. E aí você precisa de estruturas que tenham aparência das coisas de Deus. E você tem o louvor sem o Espírito Santo. Você tem pregação sem o Espírito Santo. Você tem congregar sem o Espírito Santo. E tudo é na força, no braço. Isso tem sido, irmãos, e nós somos testemunhas disso. Nós precisamos assumir um compromisso diante do Senhor. Cale-se toda a carne diante do Senhor. E eu só quero concluir, irmãos. Prometo. Esse é o último versículo, para a gente ter uma distinção aqui. Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Aparentemente é contraditório o que eu vou dizer. O Espírito Santo nos dá dons, não dá? Mas, irmãos, só a manifestação dos dons do Espírito Santo é suficiente na edificação? Não é. Paulo disse aos Coríntios, na sua primeira carta, que eles tinham recebido todos os dons e que não lhes faltava nenhum dom. Imagina, irmãos, você está naquela assembleia ali dos irmãos em Corinto, todos aqueles irmãos reunidos, todos os dons do corpo de Cristo haviam sido dados, tinham sido distribuídos naquela assembleia, todos os dons, não tem falta de nenhum dom, tinha de tudo ali. E o apóstolo Paulo fala assim: vocês são carnais, infantis, porque eles tinham partido, preferência. E quando você tem preferência, quando você tem partido, quando você escolhe um homem, um servo, um ministério, uma obra, você se aparta do encabeçamento de Cristo, você tem uma religião instalada. Isso é carnal. Isto é ser infantil em Cristo. Além dos dons, irmãos, nós precisamos aqui, 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo nos habita, o Espírito Santo nos dá dons, mas nós precisamos agora permitir que o Espírito Santo frutifique. Amém. Frutifique. Amém. Essa é a nossa experiência de comunhão. O Espírito Santo, por excelência, é chamado no Novo Testamento do Espírito da comunhão. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão
com o Espírito de Jesus, com o Espírito Santo. Fiel é Deus que nos chama à comunhão com o seu Filho. Como nós temos comunhão com o Filho? Com o Espírito Santo. Por isso que esse Espírito que está em nós, irmãos, ele nos transmite todas as coisas da parte de Deus. E a maior de todas elas é a comunhão com o Filho. Quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Amém. E aí há fruto, o nosso viver tem fruto do Espírito. A manifestação do amor. Os irmãos de Coríntio tinham dons, mas na hora de tomar a ceia, separavam quem era rico e quem é pobre. É amor isso, irmãos? Não é. Eles eram carentes do fruto do Espírito, mesmo tendo os dons espirituais. Nós podemos ser uma assembleia cheia de dons e não ter fruto espiritual, não ter o amor, não ter alegria, paz, longanimidade. Essas coisas, irmãos, manifestam claramente as virtudes de Cristo sendo formadas em nós. Você vê um irmão, uma irmã, um marido, um esposo, um servo do Senhor manifestando o amor, manifestando essa alegria que é ser habitado pelo Espírito Santo. Paz. Tua casa tem paz. Teu relacionamento marido e esposa tem paz. Teu relacionamento com seus filhos tem paz. Nós somos longânimos. Você olha para o irmão e vê os defeitos dele, e você fica orando: Senhor, por que esse irmão, Senhor? Leva ele para uma outra assembleia, dá uma promoção para ele, para que ele possa, Senhor, abençoa o irmão, dá uma promoção, leva ele para 3 estados longe daqui. Aí o Senhor olha para você e fala assim: Alex, vai ler Gálatas 5:22, meu filho, porque eu estou voltando e eu quero encontrar a minha imagem formada em você. Amém. Porque você pode ter muitos dons, mas se você não manifestar o fruto do Espírito, Alex, nós vamos ter um tempo maior, eu e você não vai querer. Porque o tempo que nós estamos hoje do Espírito Santo, irmãos, é para nós sermos transformados. Amém. Longanimidade, irmãos, olhar para nós aqui tão diferentes, não é? Tão diferentes, tua esposa, teu marido tão diferente. Você já sonhou com um filho ideal? Pergunta para o seu filho se ele já orou com um pai ideal. Não pergunta. Gálatas capítulo 5:22 é a comissão que Deus tem nos dado, irmãos, de nós ouvirmos o que o Espírito diz a cada um de nós. O Senhor possa nos abençoar, né? Amém.